Dando continuidade, gente, depois que hoje não tá fácil, né? Ninguém tá facilitando nossa vida. Vamos lá. Então, a gente estava falando o que era sobre no ensino médio, o que era que o PNE ia falar sobre a expansão de matrícula nos institutos federais. Então, ele falou de uma maneira geral do que ele poderia fazer, né? Que isso também eram as redes locais que iam analisar essa expansão, mas também que ela poderia ser feita em parceria com o Sistema S. E por último, a gente ainda estava discutindo sobre a redução das desigualdades étnico-raciais e regionais no acesso e permanência na educação profissional técnica de nível médio, incluindo mediante a adoção de políticas afirmativas. Então, tanto a inclusão dele nos cursos que já existem, como também cursos específicos para para esses indivíduos, né, que eles são atendidos por uma diretriz específica. Pode passar, Clara. Educação especial no PNE. Então, ela vai dizer que ela vai ter que universalizar o acesso para aquelas pessoas que têm deficiência e que estão na faixa etária do ensino, que ele é obrigatório, dos 4 a 17. Ele traz a mesma definição de deficiência que vai estar lá na LDB, então vai incluir também as pessoas com transtornos globais do desenvolvimento e as com altas habilidades ou superdotação. Eles vão dizer que esses indivíduos eles têm o direito do atendimento educacional especializado, que é através da AEE, e que isso deve ser feito preferencialmente na rede regular de ensino, mas quando a rede regular de ensino ela não puder, já que ele é um direito, o sistema tem que dizer aonde ela vai ter direito, né? Se vai ser em salas de recursos multifuncionais, se vai ser dentro da própria classe, através do professor especializado para aquela turma, ou se vai ser em convênio com alguma outra escola ou serviço especializado ou conveniado com o sistema educacional. Essa vai estar lá na meta 4. Como estratégia também, ele vai falar sobre a universalização dos indivíduos entre 0 e 3 anos para implantar recursos multifuncionais para essas crianças que têm necessidades educacionais específicas. Com isso, ele vai se preocupar com a formação do professor para atendimento, do profissional para atendimento, com a acessibilidade. A acessibilidade, ela passa por piso tátil, ela passa por rampa, ela passa pela largura da sala de aula, porque ela não pode ter menos de 80, senão o cadeirante ele não vai passar. Ele vai passar também pela adaptação do material didático e do mobiliário. Garantir a educação bilíngue. A educação bilíngue aqui, ele especificamente para atender o que foi determinado em 2023 ou foi 2024, para atender os surdos, né? Surdos cegos e surdos... Então, são 3 categorias. Então, mas que a deficiência de base seja a surdez. Combater situações de preconceito que tem, e na educação infantil ela é bem maior, porque nenhum pai... Eu digo muito que pai, como eu digo, a gente no geral, a gente tem filho para dizer o tanto que o nosso filho é bonito, o tanto que nosso filho é inteligente e que ele está acima da média dos outros e do tanto que ele é especial. Então, quando o meu filho não atende a essas expectativas, muitas vezes o preconceito começa dentro de casa. E fora, ele ainda é maior, né? Fomentar pesquisas e articulação com outros órgãos e políticas de supervisão, promover parceria com outras instituições, entre outras ações. Pode passar. Sobre o EJA. O EJA, a gente sabe que é todo indivíduo que, para o fundamental, que esteja acima de 15 anos, e para o médio para cima de 19, só que ele vai falar sobre um aumento específico em uma faixa etária. Ele vai se preocupar, ter uma preocupação maior com a faixa etária entre 18 e 29 anos. Porque dentro do censo, ele identificou que nós temos muitos indivíduos que não terminaram o ensino médio
ou fundamental, e a faixa etária atual desses indivíduos, eles estão entre os 18 e 29 anos. Então, para os próximos 10 anos, a média de 12, ele aumentar para essa população, a média de 12 anos para a população do campo e dos 25% mais pobres, igualar a escolaridade média entre negros e não negros. Porque também há essa desproporção. Quando eu pego essa população entre 18 e 29 anos, eu vou ver que a quantidade de negros que não concluíram a escolaridade básica, ela é bem maior do que aqueles não negros. Eles falam não negros porque tem indivíduos que eles não se reconhecem negros e também tem a questão do pardo, certo? Reduzir em 6,5% a taxa de analfabetismo na população maior de 15 anos até 2015 e erradicar até 10 anos, no mesmo período, e reduzir a taxa de analfabetismo funcional pela metade, que é outra coisa que ele identificou. Ele vai dizer que essa população até 15 anos, muitos deles, apesar de terem passado pelo ciclo de alfabetização, que é primeiro e segundo ano, muitos deles, eles terminaram o ensino fundamental, mas eles são classificados como analfabetos funcionais, porque eles sabem ler e escrever, mas a questão da interpretação e da aplicação dessas habilidades é muito deficitária. Então, ele vai dizer que a gente tem que diminuir essa taxa. Não é só não ser analfabeto, é ser letrado. O Freire vai dizer que o letramento ele tem que ser anterior à alfabetização, porque antes da leitura da palavra, há a leitura do mundo. Mas muitos desses indivíduos, eles não passaram por esse processo de letramento, que é um processo social, que a base deveria ser a família, mas a família também não tem condições, e a sociedade, e a escola muitas vezes falhou nesse indivíduo, nesse processo. Ela se preocupou com o lado mecânico e não se preocupou com o desenvolvimento dessa habilidade que ela é fundamental para se viver em sociedade e para ser inserido no mercado de trabalho. Thaís falou alguma coisa aqui, deixa eu ver. Certo, Thaís. Eu roteei aqui do celular e estou continuando a aula, viu? Se você quiser voltar. Garantir pelo menos 25% das matrículas do EJA seja integrada à educação profissional, está na meta 10. O EJA, como a gente já falou anteriormente, ele é um público bem específico. Então, o indivíduo ele volta para a escola por algumas questões. Quais são as questões? Não é só porque ele não sabe ler e escrever ou porque ele é analfabeto funcional. Ou ele volta porque era um sonho dele, principalmente a mulher, em cursar essa educação básica, ou ele volta porque é uma necessidade do mercado de trabalho. Ele está desempregado e a maioria dos empregos dentro daquele contexto que ele se encontra, ele necessita do mínimo de escolarização. Ou porque ele quer mudar e ele precisa de uma escolarização melhor. Então, essa matrícula, essa oferta, no mínimo 25%, ela é integrada à educação profissional. Por que educação profissional e não educação técnica profissional? Lembre-se que a educação técnica profissional ela é de nível médio. Quando é no fundamental, ela é profissionalizante. Por isso que ele usa esse termo. Há essa diferença. Pode passar, Clara. Ainda sobre o EJA no PNE. Então, vai ter que ter programas de correção de fluxo da rede regular para que esse indivíduo não vá para a educação de jovens e adultos. Isso tem que ser feito de forma individualizada, tem que ter acesso a acompanhamento de recuperação e progressão parcial. A gente sabe que tem indivíduos que a gente chama de distorção idade-série. E algumas redes elas já fazem programas específicos para diminuir essa distorção. Até porque o indivíduo, ao completar 15 anos,
ele não é obrigatório. A escola não vai dizer assim, olha, você completou 15 anos, agora você vai para o EJA. Não, não é bem assim que funciona. Porque tem a questão da distorção idade-série e tem a questão também de saber se esse indivíduo quer ir. Agora, quando essa distorção idade-série é muito grande, a única oferta que vai ter para ele vai ser o EJA. Eu não posso matricular um aluno de 15 anos no primeiro ano com crianças de 6 anos. Aí você vai dizer, mas é um indivíduo com deficiência. Menos ainda. Porque o desenvolvimento dele, biológico, do corpo, de hormônios, é um, e a mental é outra. Há um constrangimento também daquelas crianças de 6 anos. Há um constrangimento também desse adolescente, de ter que estar estudando com essa criança. Então, tudo isso tem que ser levado, tudo isso é uma relação, tem que ser levado em conta. Recuperação e progressão parcial, fomentar programas de EJA para quem está fora da escola e com defasagem de idade-série. Acesso gratuito a exames de certificação e conclusão. Vamos lá. O ENSEJA, ele é gratuito. Então, por fundamental para os maiores de 15 anos e para um médio para os maiores de 18. Acesso gratuito a exames de certificação e conclusão, expansão da oferta de matrículas em entidades privadas de serviço social e de formação profissional vinculadas ao sistema sindical. Então, ele vai dizer que os sindicatos, como um todo, ele pode promover o EJA, ele não pode promover a regular, mas o EJA, para quem é seu associado, ele pode promover. Monitorar o acesso à escola, colaborar para a solução dos problemas de frequência e evasão, que eles são maiores no EJA do que no regular, e articulação com as áreas de saúde, principalmente o atendimento oftalmológico, porque se esse indivíduo está fora do mercado de trabalho, e muitos deles também, há pesquisas que indicam que eles acabam se evadindo do regular porque eles têm problemas oftalmológicos que não foram, como é que se diz, diagnosticados. E com isso, eles não conseguiam aprender porque eles não vinham. Ou porque, por exemplo, às vezes a gente tem uma criança que diz assim, tia, eu gosto de ler, mas toda vez que eu vou ler, me dá dor de cabeça. Isso é uma indicação de que essa criança tem miopia. Mas a família, por desconhecimento, por questão de um fator econômico, ela acaba não levando para suprir essa necessidade. A mesma coisa no EJA. Ele faz, eu deixei de estudar porque eu não tinha cabeça para estudar. Quem já esteve no EJA sabe que existe muitas pessoas que dizem isso. Eu começava a estudar, me dava lá logo dor de cabeça ou sono. Isso é um indicativo que tem algum problema oftalmológico. Então, para além que isso já é ofertado no ensino regular, ele vai dizer que tem que atentar muito mais para os indivíduos do EJA, principalmente que, com a idade, quem não usa óculos, usará. Pode passar, Clara. Sobre ainda, triste fim. Depois dos 40 é só ladeira abaixo. Estratégias. Ele vai dizer que uma das maneiras de que se pode, eu não concordo, tá? Vou dizer logo. A oferta de educação de jovens e adultos é através da EAD. A gente sabe que na educação regular, a EAD só em casos especiais ou para complementar a educação, o EJA, 80% ele pode ser dado no formato de educação de jovens e adultos, porque entende-se que ele já teve um processo de socialização que a criança e o adolescente ainda está fazendo. Eu não concordo, porque a maioria desses indivíduos, eles têm problemas de aprendizagem. E esses problemas, então eles precisam de metodologias específicas e muitas vezes de um atendimento bem centrado, que em EAD fica mais difícil de fazer. E também da gente ter esse feeling enquanto professor.
Aquisição de equipamentos, materiais didáticos, currículo e metodologia específica para avaliação e formação continuada. Assistência social e financeira aos estudantes. Ele vai dizer que é essencial, porque se aquele estudante que ele é maior de idade, ele não pode ir para a escola porque está faltando dinheiro, ele não tem como fazer. Então, ele vai dizer que é essencial. Diversificação curricular do ensino médio para os jovens e adultos e preparação para o mundo de trabalho, da tecnologia e da cultura e da cidadania, e também sobre a infraestrutura dessas escolas que ele diz que vai ser essenciais, que muitas vezes, quase sempre, o EJA ele é relegado na escola, a pior sala, o pior professor, o pior horário. Então, ele vai dizer que isso não vai auxiliar muito o desenvolvimento desse indivíduo, não. Porque se ele não aprendeu na idade regular, por N motivos que a gente já discutiu aqui, quando ele chega na fase adulta, é muito mais complicado, porque o cérebro ele tem uma plasticidade. E essa plasticidade ela é desenvolvida mais adequadamente na infância. Principalmente para a aprendizagem, porque a aprendizagem ela não tem um setor específico para ser desenvolvido. Qualquer setor do cérebro, ele pode acoplar essa capacidade. Ela é uma capacidade social de ler e escrever, interpretar. Ela não é uma capacidade genética. Ela não comandar, como falar, ela não tem uma parte específica. Então, mas ela é melhor desenvolvida durante a infância, e principalmente a primeira infância, entre 0 e 6 anos. Então, ele vai dizer que eu tenho que ter um olhar, uma atenção mais especial para esse público, porque ele não conseguiu se enquadrar nessa escola, ou não tinha vaga, ou ele precisou se evadir. Então, ele interrompeu esse processo integral de desenvolvimento. A família poderia ter dado? Poderia. Mas a gente sabe que nas condições estruturais, culturais e econômicas do Brasil, isso não acontece. Então, a escola é que tem que fazer. E muitas vezes a gente acha que porque está dando aula adulto, ele já se desenvolveu. E ele não se desenvolveu. E é mais complicado desenvolver essas habilidades no adulto do que em uma criança. Pode passar, Clara. Sobre a qualidade da educação. Ela vai estar na meta 6, 7, mas também ela vai estar nas ações 5.2 e na 5. Vamos lá. Oferecer educação em tempo integral para pelo menos 25% dos alunos do ensino básico e pelo menos 50% das escolas públicas. Então, ele vai dizer que todas as escolas de educação, elas vão ter que ter 25% na forma integral, seja educação infantil, ensino fundamental ou médio. Só que quando eu chego para as escolas públicas, essa obrigação é de 50%. Fomentar a qualidade da educação com melhoria do fluxo escolar e da capacidade de aprendizagem, para que em 2021 o Índice de Desenvolvimento da Educação, o IDEB, seja de 6 nos anos iniciais do ensino fundamental, de 5.5 nos anos finais e de 5.2 no ensino médio. Isso vai depender de rede para rede. Por exemplo, o estado da Paraíba, ele conseguiu no ensino médio. Então, ele está 5.3. Mas ele não conseguiu no fundamental. A grande maioria dos municípios, grande parte dos municípios paraibanos, no fundamental primeira fase, eles conseguiram, mas não conseguiram no fundamental segunda fase. E esses índices do IDEB, eles são os índices nacionais. Na outra aula, eu vou ter que trazer para vocês um índice estadual. Pode ser que caia. Porque um índice, como eu tenho um plano estadual de educação,
o índice ele é mais adequado às nossas situações. Então, ele vai estar um pouco mais baixo. Apesar do ensino médio, nosso está indo caminhando. Pode passar, Clara. Valorização, aqui é uma parte que nos interessa, né? Valorização dos profissionais da educação. Ele vai dizer que é necessário que em até um ano, ou seja, em 2015, que tivesse sido implementada uma política nacional de formação de professores. Ela foi implementada, mas ela foi implementada bem depois. Que todos os professores da educação básica possuam um curso de licenciatura de nível superior na área de conhecimento em que atua. Dentro disso, o poder público como um todo, ele criou alternativas para essa formação. Então, a LDB ela vai dizer que a formação para exercer o magistério na educação básica, ela é feita em cursos de licenciatura. E que ainda se admite na educação infantil e fundamental, primeira fase, um nível médio. Só que a esses profissionais que já estavam nessas funções e já tinham passado do estágio probatório, as redes de ensino públicas, elas ofertaram formação a nível superior em curso de licenciatura através de convênio e de um vestibular que era feita pelos seus pares. Então, foi feita através do Reúne e também através da formação da plataforma Paulo Freire. A maioria das pessoas fizeram. E ele também fala que aquele professor que ele está, por exemplo, isso acontece muito no interior, ele é professor de história e dá aula de matemática. Nunca deu aula de história. E ele é um professor concursado. Então, para que ele se capacite naquela disciplina que ele leciona. No caso, matemática. Então, ele também foi feito através do Reúne e através também da plataforma lá, Paulo Freire. Formar em até 10 anos 50% dos professores da educação básica em nível de pós-graduação e garantir 100% dos professores têm um curso de formação continuada. Essa meta, ela foi cumprida. Então, a gente sabe que quase todas as redes, elas ofertam, mas elas não ofertam porque elas são legais, não. Elas ofertam porque o PNE disse que tinha que fazer e uma das estratégias para que elas ofertem, eles não receber recursos adicionais da educação. Então, por isso que eles fazem isso. Por isso que o Estado incentiva o professor a fazer mestrado e doutorado em uma seleção específica para a sua rede. A formação continuada, todo ano há uma seleção de professores que queiram ir conhecer novos métodos educacionais, principalmente da Finlândia, que é considerado hoje uma das melhores educações do mundo, sem se preocupar se o que faz lá atende às nossas necessidades, mas ele manda. Quando a Prefeitura de João Pessoa, no início de cada ano, ele tem um nomezinho. O Liana é do Estado, né? Mas tem um nomezinho da formação da Prefeitura. Ela faz uma semana de formação. E ela faz para todos os professores. Ela traz um grande pesquisador de educação. Esse ano, acho que foi esse ano foi ano passado, foi a Guiomar. E ele traz esse indivíduo para faz essa reunião, traz esse professor, esse pesquisador para falar, ele está fazendo a formação continuada. Agora, a gente não pode esquecer que a formação continuada ela também é dada dentro da escola, a partir dos momentos de planejamento e de interação entre o professor, aluno, professor e seus pares, professor e coordenação pedagógica. Tudo isso, ela é considerada formação continuada. Só que a rede, ela tem que mostrar que faz. Então, quase toda rede, ela faz um planejamento. Esse planejamento, ele entra como formação continuada antes do início do ano letivo. Outros, além desse planejamento, eles ainda ofertam essa formação. Então, eles passam uma semana fazendo cursos e interagindo. A formação continuada no município de João Pessoa hoje ela é continuada. Ela tem uma escola específica
E todo mês o professor vai lá assistir aula, geralmente no sábado ou no dia que ele tem de folga, assistir aula da capacitação continuada lá na escola específica que a prefeitura tem. Então, as prefeituras de médio e grande porte fazem nessa perspectiva. As de pequeno porte fazem a formação, geralmente trazendo um professor, um dia ou dois, para debater e falar sobre as principais tendências ou para falar sobre a política educacional. Equiparar em até 6 anos o salário dos professores das redes públicas da educação básica aos demais profissionais com escolaridade equivalente. As grandes prefeituras já fizeram isso, né? Hoje elas retribuem o professor com mestrado e doutorado e a remuneração ela equipara a um professor de nível superior. A única coisa que eu acho assim bem errada mesmo é que na hora de título você conta, mas a maioria só vai pagar depois do estágio probatório, porque elas ficam protelando pagar o que é um direito de quem já cursou, né? E isso independe se seja uma especialização, se seja mestrado, se seja doutorado. Algumas pessoas recorreram à justiça e conseguiram, mas não foram muitas, não modificou a legislação dos municípios. E no estado, a remuneração para quem tem especialização, mestrado e doutorado é irrisória. Eu acho que é um ponto que nós, enquanto profissionais de educação, podemos reivindicar. Ela é irrisória. Eu acho, assim, William, um desrespeito grande o que o Estado oferece. Porque é quase nada. Criar em até 2 anos um plano de cargos e carreiras para professor de ensino básico e superior nas redes públicas, tomando como base o piso salarial. Então, nós temos um piso salarial. A grande maioria das prefeituras não tem, mas elas seguem o piso nacional. João Pessoa tem o seu piso e o estado da Paraíba tem seu piso, que inclusive está acima do nacional. A prefeitura ainda bem melhor do que o estado, mas está. O Williane vai fazer estado ou vai fazer município, né, Williane? Pode passar, Clara. Prefeitura. Minha filha, a pessoa passar na prefeitura e fazer um mestrado e doutorado é melhor do que ter 2 empregos. Paga razoavelmente bem, viu? É a meta. É a meta. Ainda sobre a valorização dos profissionais da educação. Ele diz que é necessário fazer um diagnóstico das necessidades de formação e da capacitação de atendimento por parte das instituições públicas e comunitárias, financiamento estudantil aos matriculados de curso de licenciatura com avaliação positiva pelos sinais. Então, dentro disso, o governo federal agora lançou, né, esse programa que é para atender esse ponto. Que os alunos do curso de graduação e que esse curso seja bem avaliado, né, pelos sinais. O aluno de licenciatura, ele vai ter uma bolsa que eu não me lembro de quanto é. Mas é 200, 300 reais. Mas vai nessa perspectiva aqui. Na forma da Lei 10.821, com a amortização quanto na docência da rede pública. Ele vai dizer o seguinte, que você pode receber essa bolsa, mas ele vai dizer que para os cursos, o FIES, e também está falando do FIES, que o FIES, para quem vai fazer licenciatura na rede privada, ele vai ter prevalência sobre os outros cursos, que se eu tiver só tantas vagas para os FIES, a prioridade é para o pessoal de licenciatura, e que esse aluno que tem o FIES, se ele, quando se formar, ele for professor de uma rede pública, ele vai ter lá um abatimento na sua dívida. Com amortização na docência na rede pública, iniciação à docência a estudantes matriculados no curso de licenciatura, incentivado para atuar na educação básica pública,
que é a questão dos PIBIDs, né? PIBID, PIBID, Programa de Iniciação da Educação Básica, a docência, PIBID, que a maioria das instituições públicas e privadas hoje tem. Utilização da informática em cursos de formação inicial e continuada de professores. Ele vai dizer que a gente tem que dominar as novas tecnologias da informação e comunicação. Eu falei na aula anterior e eu reafirmo nessa. O Perrenot, há mais de 30 anos, já dizia. Ele vai falar sobre as 10 competências gerais do professor. Uma delas é manter-se atualizado. E outra delas é ter domínio sobre as novas tecnologias da informação e comunicação, que a gente acaba não tendo. E como acontece o que aconteceu hoje, fica desesperado. Eu fiquei desesperada aqui. Porque se eu tivesse raciocinado primeiro e roteado direto, era melhor do que eu estar rodando, tentando resolver um problema que eu não podia resolver, que ia além da minha competência. Vamos lá. Onde foi que eu parei? Divulgação e atualização dos currículos eletrônicos dos docentes. Isso é na educação superior. Então, ele vai dizer que as redes, elas têm que manter o currículo Lattes desse professor, ou o currículo que seja outro, atualizado para que a mãe e o pai possam ver e decidir ou não se quer botar aquela criança ou a gente ir para aquela universidade de acordo com o currículo do professor. Eu me perdi um pouco aqui, mas eu vou voltar. Divulgação da atualização dos currículos eletrônicos dos docentes, Política Nacional de Formação e Valorização dos Profissionais da Educação. Nós temos hoje, e os municípios e estados, como eu volto a afirmar, de médio e grande porte também já tem o seu. Valorizar o estágio nos cursos de licenciatura visando a conexão entre formação acadêmica e as demandas da rede pública de educação básica. Houve também modificação para atender isso, então as instituições de ensino superior, elas modificaram os cursos de licenciatura desde o início do PNE para atender a essa demanda. Então, era destinada a 300 horas de estágio. Hoje o estágio é no mínimo de 400 horas e ele tem que começar logo a partir da metade ou antes da metade do curso. Anteriormente só se estagiava nos 2 ou 3 semestres finais. Ele vai dizer que quanto mais antes o indivíduo, ele for, o professor, futuro professor, for para o seu campo de trabalho, mais isso vai contribuir para a formação da sua identidade docente e também para a melhoria da qualidade da educação como um todo, porque há uma interação entre as gerações de professores que se retroalimenta. Eu alimento ao chegar a uma escola com novas propostas, com novo vigor e novas metodologias, e eu me retroalimento com aquele professor a partir do momento que eu passo a conhecer como funciona um sistema educacional em uma escola. Porque quem se formou há 20 anos atrás achava que a qualidade da educação e os alunos aprendiam apenas eu fazendo uma boa aula. E a gente tem que compreender que é um ponto de partida. É essencial que o professor faça a sua parte. Mas que dentro do sistema, se eu não tiver um apoio dentro da escola, eu acabo não desenvolvendo um bom trabalho. Valorização do estágio, visando a conexão entre a formação acadêmica e as demandas da rede pública da educação básica, consolidar o portal eletrônico para subsidiar o professor na preparação de aulas, planos de cargos e carreiras, licença para qualificação em nível de pós-graduação estrito sensu. Então, ele vai dizer que dentro do portal e sistemas tem que colocar lá toda a legislação, todo o apoio que ele pode ter, se ele tiver alguma dúvida na hora que vai montar suas aulas, que tem que estar lá toda a legislação, principalmente referente ao plano de cargos e carreiras, porque eu posso optar a querer ir ou não trabalhar naquela rede
Portanto, que ele deixe claro lá o que é que ele está me oferecendo. Como também quando e como eu posso fazer uma graduação estrito sensu. Isso, se eu posso fazer me afastando ou não me afastando, quais os benefícios que eu, ao não me afastar, eu posso ter, qual o benefício que eu posso ter ao me afastar, e também o que, se eu me afasto para fazer um curso, quando volto, qual é a contrapartida que eu vou dar para a minha comunidade. Tudo isso ele tem que estar lá no portal. Ele vai dizer que tem que estar lá no portal. Próximo, Clara. Ainda sobre a valorização dos profissionais de educação. Então, nós vamos ter estratégias. Existe um fórum permanente que é o Fórum Nacional de Educação, para acompanhar a atualização progressiva do valor do piso salarial dos profissionais do magistério público, da educação básica, bem como nas pesquisas do IBGE. Você disse o que é que tem a ver? A pesquisa do IBGE, ela vai mostrar em cada região como é que está a questão dos gastos mínimos, né? Ele vai dizer como é que está a qualidade de vida e qual é o mínimo que aquela região ela precisa para ter uma certa qualidade de vida. E em cima disso, para fazer o reajuste, para que ele esteja sempre acima da inflação. Estruturar os sistemas de ensino, buscando atingir em quadros profissionais, 90% de servidores efetivos via concurso público. Então, quando os sistemas eles estão fazendo concurso, eles não estão fazendo porque eles são bons, porque é melhor ele ter um terceirizado que fica ligado a ele e subordinado a todos os tipos de demandas, do que ter um efetivo, mas ele vai ter que ter 90%. Por isso que, quando ele não tem 90%, existem os termos de ajuste de conduta, quando o Ministério Público ele é provocado e faz com que as prefeituras e o Estado eles façam concursos públicos. Por isso que há uma demanda muito grande e a gente vê que cada vez mais há uma periodicidade desses concursos. Valorização do estágio probatório como condições para a efetivação. Então, é obrigatório, o estágio probatório é de 24 meses e um ano de efetivação, tendo período de 36 meses. Prova Nacional de Admissão de Docentes subsidiando os concursos de admissão. Isso é uma questão bem polêmica, que não foi colocada em prática. E o MEC disse que vai colocar. Ao mesmo tempo, ele tem como fazer isso sem colocar isso, porque uma das funções do Enem, não sei se vocês sabem, é justamente saber sobre a trajetória educacional desse aluno. Ele tem toda a trajetória por todos os professores que passaram. E se esse aluno não atinge um total X, a gente poderia ser responsabilizado através do Enem. Só que ele pede que essas redes, que não tem a OAB, que os bacharéis em direitos fazem ao terminar o curso, então ele previu que a gente também fizesse uma prova do magistério. Ao final da licenciatura, a gente teria que provar que estava apto para exercer o magistério para além do concurso. E só depois disso eu poderia ser contratado, fazer um concurso. Eu poderia até fazer o concurso, mas na hora da contratação eu teria que me certificar. Isso não foi colocado em prática. Bolsonaro ameaçou, mas não fez. Thaís, mas a gente tem que ver que o aluno vagabundo não é todo aluno, né? A gente sabe que tem em todo canto, quem não quer aprender não quer. Mas a gente sabe que tem professor, principalmente na rede pública, que ele não valoriza porque está na rede pública, não é nem a questão salarial. E ele, às vezes, ele é professor da privada e da pública, e ele prioriza o aluno da pública porque ele tem ali o pai do aluno e a direção cobrando mais a ele. Essa questão do Enem, ele
tem esse parâmetro que ele pode tirar. Então, a responsabilidade da educação ela não é de um só, ela é de todos. Então, eu costumo, quando a gente for falar do Saeb, eu vou voltar a esse assunto. Na escola, a gente tem essa cultura de dizer o seguinte: eu sou professora de educação infantil, eu sou professora do primeiro ano. A Ana, antiga Ana, que hoje é Saeb segundo ano, ela é feita no segundo ano, que é para saber se o menino ele foi alfabetizado. E eu digo que isso não é responsabilidade minha, porque eu sou professora do primeiro ano e a prova é do segundo. E você tem que ver que quando essa prova ela faz uma prova, ela não vai avaliar o segundo ano, ela vai avaliar o período entre primeiro e segundo ano. A mesma coisa do Enem. O Enem vai ver toda a trajetória desse menino, do primeiro ao terceiro ano. Então, ele tem como identificar muita coisa, por onde ele passou, escola pública, privada, pequena, grande, porque o censo escolar vai mostrar isso a ele, que foi essa a trajetória. E dentro disso, ele pode responsabilizar. A responsabilizar que eu chego não é chegar e dizer que vai te demitir, mas é responsabilizar a comunidade acadêmica como um todo, dizer, olha, o que é que está acontecendo que eu tenho duas escolas no mesmo contexto, dentro de um mesmo contexto, e os alunos dessa escola se saiu melhor do que essa. Então, a gente vai ter que pegar esse resultado e trabalhar em cima desse resultado, saber quais são as necessidades e deficiências dessa comunidade para ela poder melhorar. É essa a questão. E a questão da formação e ser anterior. Terminou a graduação, só poderia lecionar quem fizesse essa prova e tivesse esse certificado. Então, é que nem os Isso, iria ter um conselho aí nacional de educação que iria promover uma prova e essa prova ia dizer quem estava apto ou não para dar aula. Não saiu do papel. Foi, o Estado de São Paulo tentou fazer, se mobilizaram, foi cacete. Porque é o seguinte, a lei não pode, vamos lá, agora voltar, questão de legislação. A lei não pode retroagir para prejudicar um direito adquirido, mas ela pode complementar. Essa legislação é uma legislação de 2014. Essa obrigatoriedade seria para quem terminou após 2014. Correto? Porque não poderia, ela não pode quem terminou antes de 2014. Aí, só que ela também não, ela sempre define prazos. Ela não definiu um prazo para aplicação. E dentro dos problemas educacionais brasileiros, um dos maiores é a questão de professor qualificado, principalmente em algumas disciplinas: matemática, língua portuguesa, química e física e biologia. Faltam professores. Aí você diz, mas terminam muito. Sim, mas a gente só se torna professor para ir para a sala de aula. Muita gente termina um curso de licenciatura e não quer ir. Ou vai porque foi a única opção que deram. Tem professor que pergunta no primeiro período, você está aqui porque quer, porque deu para passar. Porque a gente tem que ver que a nossa geração é diferente da geração de 30 e 40 anos atrás, que foram para a docência empurrados. Então, tem toda essa logística. Eu não acho que seria uma mazela fazer essa prova. Só que, ao mesmo tempo, você vai desprender recurso público para fazer uma avaliação aonde já tem carência de professores, prova não mede conhecimento, e aonde a gente tem problemas mais urgentes para fazer. Então, eu acho que a problemática está em pensar isso. E não em... Aí
esse nível, vamos melhorar. Então, eu acho que existe coisas mais urgentes. Hum. É porque cada um tem outros fatores que elas devem ser analisados. Eu concordo com você, Thaís. Mas você também tem que ver, certo? Isso é uma realidade. Eu estou dizendo a vocês pela minha trajetória. Muitas turmas, elas brincam porque elas foram acostumadas. Esses alunos foram mal acostumados. Não por mim, não por você, mas dentro da trajetória deles, eu tive uma sequência de professores que não eram comprometidos e deixavam esses alunos à vontade para fazer o que quisessem. E você sabe que aluno é secretário do diabo. Se ele não entra, tem as regras e tem os acordos, e esses acordos eles não são cumpridos, a tendência é ele se espalhar mais e cada vez não cumprir. E quando a gente pega uma turma dessa, se eu tenho um conjunto de professores, ela é difícil, mas eu consigo enquadrar ela a médio prazo, não hoje. Concordo com você também. Eu costumo dizer o seguinte: melhorou a remuneração do professor? Melhorou muito, comparada a 40 anos atrás. É suficiente? Ele é justo? Depende. Para um grupo de professores não é justo, porque ele dá o seu melhor. Ele faz seu planejamento, ele organiza. Ele dá o seu melhor. Mas tem um grupo ainda muito grande de professores que não foram talhados para a docência, mas estão lá porque entraram anterior à obrigatoriedade de concurso público ou fizeram concurso público, que concurso não mede conhecimento, nem muito menos habilidades para o fazer docente, porque foi a única opção. Eu já tive aluno em cursinho que queria e fez o concurso porque ele era funcionário público há 20, 30 anos como contratado, e como a educação é dos setores que paga melhor, ele queria simplesmente passar o estágio probatório para se aposentar com salário melhor. Que compromisso tem essa pessoa com a educação de qualidade, com o aluno, com a escola? Nenhuma. Essa é a nossa grande preocupação. E essa é uma das preocupações do plano. Por isso que ele traz essa questão dessa certificação. Ao mesmo tempo, eu, enquanto pesquisadora da área de educação, eu acho que essa é uma preocupação menor diante dos problemas que a gente tem, diante da falta de recursos que a gente tem. É essa a questão que eu quis trazer e que a gente está discutindo. Então, tudo é muito relativo. É muito ruim quando eu dou o melhor de mim para aquela turma, para aquela escola, e quando o negócio vai ruim, eu ser responsabilizada. Mas a gente tem que ver que isso é um conjunto. É um conjunto de professores que estão sendo responsabilizados. Eu acho injusto, porque pelo que eu faço e os outros não fazem, eu estou pagando um preço. E esse deveria ser a função da direção, fazer com que todos trabalhassem dentro da mesma perspectiva. Por isso que se falar e se fazer educação é tão difícil. O aluno ele é mal acostumado. Você pode ver, uma turma boa, ela sempre vem acompanhado de professores bons e que fazem essa regulação. Que, querendo ou não, a gente faz uma regulação social dentro da escola de comportamento.
cala a boca, senta, fecha a perna, fala direito. Então, é um processo de socialização. Esse processo de socialização faltou com aquele menino. E tem aquele menino que ele não vai se socializar porque ele é um rebelde. Ou porque ele gosta, ele precisa de uma atenção a mais. E tem sempre aquele que ele conturba toda a sala porque ele precisa de uma atenção a mais. E a gente tem que aprender a lidar com esses meandros. É difícil? Dificílimo. Vou dizer a você que é uma coisa fácil porque não é. Mas a gente consegue. Vamos voltar. Para a formação, oferta de cursos técnicos para a formação de funcionários na escola, ele vai dizer, olha, a classe de professor é a classe que é uma profissão, uma das mais qualificadas. Você só é professor se você fizer uma licenciatura. E a gente não fica por aí, a gente vai fazer especialização, a gente faz mestrado, a gente faz capacitação. Só que isso não condiz com os demais funcionários da escola. E isso impacta no desenvolvimento da educação e do meu fazer docente. Porque a docência ela é muito solitária, mas eu preciso de apoio. Eu preciso de apoio da secretaria, eu preciso dos técnicos de laboratório, que às vezes colocam qualquer um. Então, me bota um técnico de laboratório, onde eu vou trabalhar, para a Williane, que eu já conheço, as questões de gênero, e eu quero fazer uma pesquisa, mas eu tenho um técnico de laboratório que só abre e fecha, que não pode me apoiar em nada, porque o que ele sabe é ligar e desligar o computador. Só que eu estou num espaço menor, que é um espaço de sala de aula, onde esses alunos eles ficam mais ansiosos, mais agitados, e com isso eu tenho, muitas vezes, uma dificuldade maior de desenvolver aquela atividade, quando eu tiro ele daquele ambiente, onde eu não vou ter nenhum apoio. A mesma coisa dentro da biblioteca. Eu tenho uma bibliotecária que ela não sabe identificar onde está um livro. Ela não consegue organizar a biblioteca de modo que eu possa guiar meus alunos e dizer a ele, olha, a gente procura desse jeito. Então, é complicado. E eu acho que isso é uma necessidade mais urgente do que uma prova para a docência. Porque os profissionais da escola, eles não são qualificados. No máximo, a qualificação, entre aspas, é de uma coordenação pedagógica. E mesmo assim, a grande quantidade dos coordenadores pedagógicos, principalmente no estado, eles não têm formação. Eles são professores que foram readaptados, que não tiveram algum problema de saúde e não conseguem mais estar na sala de aula, que é mais desgastante, e colocam eles na coordenação pedagógica, sem eles saber o que é fazer uma coordenação pedagógica. Aí você diz assim, coordenação pedagógica só pode quem é licenciado em pedagogia? Não. Ou indicação política, exatamente. Também eu não queria entrar nesse método, mas também tem. A coordenação pedagógica ela deve ser exercida pelo profissional da pedagogia, que ele é licenciado, ou que ele tenha licenciatura, mas que ele tenha uma especialização na área. Essa especialização ela pode ser lá do estrito sensu. Ponto. Então, priorizar o repasse autorizado, entre outros. Ou seja, existe um repasse educacional e esse repasse educacional, que é feito para a capacitação, por isso que os estados e municípios fazem, eles têm um repasse para a capacitação, ele diz que esse repasse tem que ser priorizado e ele tem que ser aplicado pelas redes. Pode passar, Clarinha. Então, investimento da educação. O investimento vai ser o alicerce, certo? Porque sem investimento eu não tenho como desenvolver. Eu preciso de dinheiro para tudo. Então, em até 2 anos, ele tinha que dar condições para a efetivação da gestão democrática da educação, com critérios de mérito, de desempenho e consulta pública à comunidade, está na meta 19. Ele vai dizer o seguinte, que para aquela escola que se desempenhou ou que ela teve um desenvolvimento melhor, ela pode ser, como é que se diz? Eu vou ter critérios de mérito para aquela escola. Então, é por isso que tem certo. Por exemplo, quando o município de João Pessoa e o estado como um todo, ele dá o 14º
14º e o 15º salário é em cima dessa perspectiva. Então, se você se saiu melhor, se você aplicou projeto, se você trabalhou, então você pode receber, você vai concorrer, você pode receber. Atingir em até 10 anos o investimento equivalente a 10% do produto interno bruto, essa meta, que é a meta 20, ela não foi alcançada. Quando o plano ele iniciou, ele era de um pouco mais de 5%, era para chegar a 6% e no final chegar a 20%. Hoje a gente está abaixo de 3%. Então, houve uma redução. Essa redução está sendo feita desde o governo Temer. E a gente esperou que nessa nova perspectiva houvesse um acréscimo e ela não houve. Então, e é uma das minhas queixas atuais, não houve uma redução muito grande no governo passado e que ele não foi reposta. Diante da estrutura dos problemas econômicos que o país enfrenta hoje, eu até entendo, mas estão aplicando em outras áreas. Então, eu acho que nem que seja um pouquinho a mais, poderia ter colocado para a gente da educação. O próximo, Clara. Clarinha? Pronto. Ainda sobre os alicerces. Ele vai dizer que é essencial fortalecer os conselhos. Se eu tenho uma gestão democrática, essa gestão democrática ela é feita através dos conselhos. Os conselhos, eu tenho o Conselho Nacional de Educação, Conselho Estadual de Educação, Conselho Municipal de Educação. Dentro da escola, eu tenho o Conselho Escolar, Conselho de Classe, a Associação de Pais e Mestres. Esses conselhos também são essenciais para o desenvolvimento, porque são eles que vão fazer o controle civil das despesas e do desenvolvimento curricular. Por meio de formação, estimular grêmios, o grêmio priorizar o repasse de transferência voluntária para a área de educação que tenham promovendo lei específica prevendo a participação da comunidade escolar, preliminares à nomeação comissionada de diretores escolar, aplicar a prova nacional específica a fim de subsidiar a definição de critérios objetivos para provimento dos cargos de diretores escolares. Espera ainda que eu vou explicar isso direito. Ele vai dizer que toda escola ela vai ter o seu conselho, mas ela vai dizer da importância do grêmio também para fazer parte desses conselhos. Para além disso, dentro dos conselhos, nós vamos ter ele pede para ter uma formação, que não há uma formação. Existe o caderno dos conselhos do MEC, que a gente pode baixar e estudar sobre eles, mas poucas pessoas sabem que eles existem, porque os sistemas eles não dão essa formação. No início eles até davam, mas hoje deixaram de dar. Aí o que é que ele diz? Que existe uma necessidade de formação para esse conselheiro, porque dentro da cultura escolar hoje, acha-se que o conselho se compõe o conselho é figurativo. O diretor continua tendo, como é que eu vou dizer, as decisões dele são monocráticas e o conselho só ortoga. E não é bem assim. Na realidade, o diretor ele vai desenvolver as ações e decisões que foram tomadas pelo colegiado e não o contrário. Só que como eu não tenho conhecimento e não tenho formação, e isso demanda tempo e demanda também financiamento, como é que eu vou fazer isso? Porque o professor não pode sair toda hora. O pai não pode sair do seu emprego para vir tomar decisões na escola. Então, ele vai dizer que a educação e o sistema educacional como um todo, ele tem que fazer de uma maneira que ele remunere, de alguma maneira. Com redução de carga horária para professor, com algum benefício para a empresa que vai, naquele momento, dispensar o pai de estar lá ou a mãe para vir para esse conselho. Essa é uma das questões. Ele disse que isso é essencial, eu também concordo. Só que ele vai dizer o seguinte, quando ele fala de gestão democrática, a gestão democrática, ela sempre é de acordo com a lei. E a lei é uma lei complementar, que ela é estadual ou municipal, porque vai depender do sistema de ensino. Tá.
aliás, do sistema não, da rede de ensino, porque o sistema é um só, que é o Sistema Nacional da Educação, que é composto por suas redes. Então, ele vai depender da rede de ensino. Tem rede que faz concurso para diretor. Tem rede que faz eleição para diretor. Tem rede que indica o diretor. E tudo isso é uma maneira, porque se a gestão democrática ela funcionasse como deveria funcionar, ele é um membro daquela gestão onde ele vai guiar os trabalhos. E ele é um membro nato. Só que o PNE diz que tudo bem, não tem problema. Só que ele pede, e isso aí eu acho importante, que para ser diretor escolar, primeiro, tem que ser um professor. Um profissional da educação, porque nós é que conhecemos. Administrar a escola não é administrar uma empresa. A gente está trabalhando com pessoas. As pessoas têm sonhos, as pessoas têm limitações, as pessoas têm maneiras diferentes de ver e vivenciar o mundo. A educação é complicado por isso. E para além disso, ele vai dizer, olha, o diretor não pode ser qualquer um. Então, só poderia ser diretor quem estivesse habilitado em uma prova para isso. O governo do estado faz isso mais ou menos, né, Eliane? É uma habilitação, mas não é uma habilitação muito correta. Então, para eu concorrer, eu teria que me habilitar. Então, ele diz que iria aplicar uma prova nacional que nunca aplicou. Alguns sistemas de ensino aplicam. Então, se o governo do estado da Paraíba resolvesse que hoje, para ser diretor de uma escola, seria concurso, primeiro eu teria que estar habilitado nessa prova e depois fazer o concurso. Que era a mesma coisa, a gente retorna lá para a habilitação para o professor. Eu acho que essa habilitação para ser diretor da escola, ela é muito mais, como é que se diz, salutar para a educação, e ela contribuía muito mais do que essa prova para professor nesse momento. Mas isso é como é que se diz? Um posicionamento meu, individual. Não é o que a lei diz. A lei diz que deveria ter e não tem. Alguns sistemas fazem, mas a gente sabe, pela experiência da Paraíba, que ele é um sistema muito falho. Até porque não existe uma transparência. Eu acho que o processo não é transparente. Se eu estiver errado, pode me corrigir. Mas eu, Chária, não acho o processo transparente. A fim de subsidiar a definição de critérios objetivos para o provimento de cargos de diretores escolares. Pode passar. Eu acho que esse é o penúltimo de hoje, gente. Ainda sobre o alicerce, sobre o financiamento, ele diz que garantir a fonte de financiamento permanente e sustentável para todas as etapas e modalidades da educação básica, né? Por isso que nós temos o Fundeb. Aperfeiçoar a ampliação dos recursos de acompanhamento da arrecadação da contribuição social do salário. Então, temos a contribuição do salário à educação, que as empresas pagam sobre a folha de empregados. Esse recolhimento é feito pelos municípios e é colocado lá numa conta conjunta que o Estado vai redistribuir per capitamente, mas parte desses recursos, 10%, eles são destinados ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que vai financiar os programas, né? Programas educacionais e também os programas suplementares da educação, como alimentação, livro didático, saúde e transporte. Aperfeiçoar a ampliação e os mecanismos de acompanhamento da arrecadação da contribuição social do salário. Educação, destinar recursos do Fundo Social do Desenvolvimento do Ensino, então ele vai ter que destinar desse fundo, fortalecer os mecanismos e os instrumentos que promovam transparência e controle social. Então, esse mecanismo ele é feito tanto através dos conselhos e dos fóruns de educação, mas também dos ministérios públicos. Na utilização dos recursos aplicados em educação, definir o custo aluno, quem define é o MEC, né? Ele é feito anualmente e esse dispositivo é colocado através do Fundeb, porque ele é essencial. O Fundeb hoje, o custo anual aluno, nós temos o custo anual total, que é um custo
que ele calcula do país como um todo, mas nós temos os sub, que são regionais, por cada região. A gente sabe que um custo de vida em João Pessoa ele é diferente de Fortaleza, que é diferente de São Paulo. E ele vai estar levando em consideração, principalmente na questão dos repasses. O custo aluno, a qualidade da educação básica à luz da ampliação do investimento público em educação, desenvolver e acompanhar regularmente indicadores, investimentos e tipo de despesas per capita por aluno em todas as etapas da educação básica. Então, ele vai dizer que não é a mesma. Então, cada etapa da educação básica, ela tem um valor. Eu tenho um valor inteiro e ele vai receber inteiro, parte ou a mais, porque vai depender se essa escola é regular ou se ela é EJA. Para a mesma etapa, são valores diferentes. Dentro da educação básica, cada etapa do fundamental ele tem um valor diferente. Ele também, se ela é escola urbana ou se ela é escola rural. O aluno com necessidades educacionais específicas, independente de onde ele esteja, ele vai receber dobrado. Se ele for de uma escola rural, por exemplo, se for R$1.000 o custo anual ao aluno, a escola rural ela recebe R$1.200. Se esse aluno tiver necessidades educacionais específicas, o sistema recebe R$2.400. Então, ele diz que ele vai ter que levar em consideração essas peculiaridades. Clara? Deixa eu ver se eu estou certo. Pronto, a segunda parte, eu quero falar sobre as dimensões jurídicas, administrativas e políticas do PNE. Vai ficar para a próxima aula. Nós temos ainda um tempinho de aula, mas eu queria tomar um café. A gente faz 5 questões e na próxima aula a gente retoma e faz o restante das questões. O que é que vocês acham? Ou volta com as questões na próxima aula, na primeira parte, e na segunda a gente fala sobre essas dimensões. Pronto. Só vai dar, eu vou tomar um café, a gente volta em 10 minutos e dá para a gente resolver umas 5 questões mais ou menos, tá certo? Até lá. Vou parar aqui.